Me fala o que você viu Sim, no Irã, como é que você viu o país? É um país avançado? É um sim, país que. Me fala um pouco sim. do que você viu lá. Bom, a gente, como eu vinha falando, é bombardeado de propaganda negativa. Sim, E a gente tem que ter noção também de como isso afeta, né, a sociedade como um todo e como é importante você ir a esses locais para justamente quebrar essas visões que são transmitidas através da mídia hegemônica. Então, chegando em Teherã, você se depara com uma cidade que, bom, apesar dos brasileiros terem muito desconhecimento, pessoal, não é uma cidade desértica, é uma cidade mega arborizada, uma cidade, quando a gente chegou, estava fazendo um calor danado, mas que quando você vai para a avenida, que eu me esqueço o nome agora, principal de Teherã, que é aquela a, avenida a toda arborizada, Vale Asr. uma avenida linda, É a maior avenida do Oriente Médio. Ela exata, tem uns 20 ou 30 quilômetros, aquela avenida lá. linda a avenida, você tá abaixo da copa das árvores, a Você temperatura fica. desce É, e é um exatamente. cenário maravilhoso. Sim. Tem uma questão que pega muito para os brasileiros, que é um preconceito muito grande contra as mulheres iranianas. Eu acho que assim, se for para definir o que acontece, é um preconceito contra as mulheres iranianas. Porque primeiro, a mídia vai lá e divulga uma visão totalmente distorcida do que é a realidade das mulheres iranianas, e óbvio que eu falo isso, claro, do meu lugar, sendo um homem, não reconhecendo de fato, mas como um observador, do pouco que eu pude observar, pelo menos, assim, questão visual, questão do véu, isso é importante, eu acho que o público brasileiro tem uma preocupação muito grande em relação a isso, ao uso tanto do véu quanto da burca, ela é muito menos rígida do que as pessoas imaginam, né? Isso eu falo a nível de observação na capital, tendo noção de que eu não visitei todos os locais do país, mas tendo o olhar atento em relação a essa questão, o que eu pude perceber é que você tem uma quantidade significativa, uma parcela significativa, e aí eu não sei quantificar, mas seria o quê? 30%, vamos dizer, das mulheres que, na verdade, não usam o véu. E isso amparado, na verdade, por uma decisão do governo Sim, iraniano, sim. né? De certa forma, uma despenalização do não uso do véu, ao que me parece, ou da burca, foi o que ocorreu. Embora você ainda tenha isso acontecendo. Isso é uma coisa que pega muito para os brasileiros, que é Uhum. muito alvo de propaganda, É, o e Ocidente como um todo, na como verdade. um Ele todo, coloca o véu como se fosse a gota d'água, sabe? É o limite que vai violar os direitos das mulheres. Ou seja, mandou ela colocar véu, ela está sendo reprimida, ela está sendo injustiçada, ela está perdendo espaço, sabe? Tudo aquilo que a gente imagina, né? uhum. No entanto, não é isso, né? Você percebeu. Pois é, você vê que tem uma liberdade muito grande para as mulheres simplesmente não usarem o véu. Muitas escolhem por usar isso, observando mesmo, um véu pela metade. Sim. Então você Ou tem. simplesmente coloca assim, jogada em cima do ombro, né? Exato, exato. Sim, Você tem sim, muitas mulheres que fazem isso. Então isso foi um aspecto que me impressionou muito, sim. que eu quero transmitir para o público brasileiro, que essa questão pega muito para todos os setores políticos no Brasil, ela é basicamente propaganda falsa, Sim. né? Então a gente tem isso para enfrentar, tem, enfim, várias questões que a gente foi aprendendo ao longo da viagem, ao longo dos seminários que a gente compareceu também, eu e o grupo de jornalistas envolvido também, um grupo de outros 3 jornalistas da mídia independente, foram clareando o nosso entendimento sobre a questão iraniana.